Bem legal estar aqui agora nesse formato diferente, né? Então, na verdade, eu já tenho tido a alegria de voltar aqui todo semestre na disciplina. Eu peguei essa disciplina em 2008 e eu achava massa que os cursos da produção da UFBA eram que tinham uma matéria de computação, ética e sociedade como parte do currículo obrigatório. Isso é muito massa. É super importante também, né? Já era naquela época. Imagina hoje em dia com essa temática que a gente traz aqui, com inteligência artificial, tantas outras coisas que trazem tantos avanços para a nossa área, mas que também às vezes têm usos que são muito questionáveis. Então é muito legal a gente ter espaço para discutir o impacto, né, dessas tecnologias e dos avanços da computação na sociedade, né, sobre os pilares da ética. Então isso é bem legal. Bom, eu vou fazer a apresentação mais rápido dessa vez, porque dessa vez a gente vai ter uma mesa redonda na discussão, então eu vou passar mais rápido por várias coisas aqui sobre o tema de desinformação, que vai ser mais uma provocação para trazer essa discussão. Bom, então, eu fiz minha formação em ciência da computação aqui na UFBA, fiz o bacharelado em ciência da computação que eu terminei em 2011, depois o mestrado que eu terminei em 2014, e fui pegando umas matérias com especial no doutorado, medo de entrar como regular, né? Vamos ver se em breve eu faço isso, mas por enquanto a formação é essa. Profissionalmente, eu sempre atuei na área de desenvolvimento de software, sempre desenvolvimento de software livre, sempre voltado para algum impacto social. Nos últimos 13 anos, eu tenho trabalhado para uma organização da Califórnia, que é o MIDA, né? Trabalhei um tempo lá presencial, depois voltei a trabalhar até hoje de forma remota. Hoje eu lidero, já tem uns 4 anos que eu lidero o desenvolvimento no MIDA das tecnologias para checagem de fatos. Então, nos últimos anos, desde 2019, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias para checagem de fatos no WhatsApp. O WhatsApp tem um projeto com a agência de checagem do mundo todo, e essas tecnologias de checagem é a organização que eu trabalho que desenvolve. Então, muito do que eu vou falar aqui é também com base na minha experiência profissional e também trazendo muito a temática da ciência da computação e da ética, né? Para que fique mais interessante. Então, deixa eu só olhar o tempo aqui, porque talvez se me empolgar falando muito não vai ter que escolher. Então, por que verificar, né? Então, começando por isso com um pouco do contexto. Teve uma coisa bem bacana que vocês comentaram aqui, eu vou tentar também conectar com isso que vocês trouxeram, né? Bom, então, a maior parte, a cada minuto, é gerada uma quantidade enorme de dados na internet, né? Toda vez eu trago esse gráfico, né? Todo semestre eu atualizo, quando eu venho fazer essa apresentação aqui, uma quantidade enorme de dados que são produzidos a cada momento, né? Então, são milhões, e são sempre nessa escala, né? Então, milhares e milhões de posts no Instagram, no YouTube, no Facebook, e grande parte desses também conteúdos que são conteúdos manipulativos, né? Então, a escala para se verificar esse conteúdo é humanamente impossível de ser feito. Então, existe essa demanda de se utilizar ferramentas de computação que possam otimizar esse processo. Outra coisa também, né, outro fator mais recente que torna esse processo, que tornou esse problema mais visível, é o fato de que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e conexão à internet. Então a sociedade não fica mais dependente dos meios de comunicação, né, mais tradicionais, como televisão, jornal, etc., para se informar. Quando acontece alguma coisa, tem sempre uma testemunha ocular, né, que vai conseguir fazer um registro daquilo e publicar na internet. E muita gente vai também, muitas vezes, fazer um registro que é falso, com o objetivo de gerar pânico, de manipulação, como o nosso colega comentou, e com outros objetivos também, né? Então, esse é o cenário que a gente atua hoje, né? Então, existem várias definições, aqui é mais um slide do ponto de vista acadêmico, para a gente definir o problema, mas a definição técnica de fake news é que são histórias que parecem reais, porém não são, ou que são, né, criadas como se fossem reais, porém não são. Então, existem várias técnicas para que esse parecer profissional seja, de fato, mais concreto, né? Que às vezes envolve fazer phishing de um site, aí também já entra com outras áreas da computação, né? Fazer um phishing de um site conhecido. Quantas vezes a gente já não viu aqui um print de um tweet que nunca aconteceu, e é um dos exemplos que eu vou mostrar, ou então um print de um site de notícia com um título de uma notícia que nunca foi publicada. Mas a maioria das pessoas vão acabar acreditando. E não se engane, tem vários motivos por trás disso, e existe um método também para isso. Então, às vezes, fazem parte de campanhas de desinformação que são muito mais complexas, né? Então, em muitos casos, vai além de um simples boato, de um simples trote, digamos assim, que uma pessoa resolve fazer,
mas existe um método por trás, existe financiamento por trás, então muitas vezes é um problema muito mais complexo do que parece, e que isso nem com a tecnologia a gente consegue resolver, né? Mas consegue ajudar muito. E a solução principal seria cortar o mal pela raiz, digamos assim, que é muitas vezes cortar de onde vem o financiamento dessas campanhas de desinformação. Então, como um resumo dessa primeira parte aqui, né? Ultimamente, essa tem sido uma questão que é mais crescente, pelo fato das notícias não serem mais monopolizadas, né? Esse conteúdo pode ser publicado na internet por qualquer pessoa, em diversos meios, e muitas vezes vai acabar tendo um alcance maior do que até mesmo alcance de mídia tradicional. Com as redes sociais isso ficou muito mais explícito também, né? E muito mais evidente, são vários meios para se propagar esse conteúdo. E redes sociais aqui eu estou falando tanto de redes sociais, né, na definição clássica da palavra, como também aplicativos de mensagem, né, que são espaços fechados, têm seus próprios desafios de verificação, que é um pouquinho especificamente mais do WhatsApp, que é a área que eu trabalho, mas tem seus próprios desafios. Bom, então aqui tem vários exemplos e, enfim, acho que eu nem preciso trazer exemplos aqui, né? Uma forma de interação legal, tipo assim, se a disciplina começar uma semana antes, colocar uma tarefa lá para alguém postar uma fake news que recebeu no grupo da família, todo mundo vai postar. Então aqui eu só peguei alguns exemplos que acontecem principalmente em períodos eleitorais, de eleições. E o que é interessante a ver, quando a gente trabalha, já venho trabalhando com checagem, principalmente nas eleições há muito tempo, né? A primeira que eu trabalhei foi de 2016, nos Estados Unidos. E aí, aqui no Brasil, já, né, todas que vieram desde então, 2018 e 2022. E o que é interessante é que muitos conteúdos eles são requentados, né? Digamos assim. É a mesma história, o mesmo boato, e que são adaptados para atores diferentes ou então contextos diferentes, né? Então esse também é um método que é muito comum e que acaba sendo uma ferramenta de auxílio à checagem também, e é uma das formas que a computação pode ajudar, que é você fazer essa busca reversa de conteúdos similares que já circulou antes, né? Esse é um método muito comum. E também esse conteúdo pode se apresentar em mídias distintas, né? Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser imagem, cada um com complexidades técnicas diferentes. Eu diria que nenhuma delas hoje existe uma complexidade técnica a ponto que torne muito restrito a criação desse tipo de conteúdo, que é um problema bastante grande também, principalmente nos últimos anos. O interessante de trazer esse tema para discussão em todo semestre é que todo semestre vai ter uma coisa nova para falar. Então, alguns anos atrás, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu falei desse tema aqui na disciplina, mas tem pelo menos 5 anos, porque eu lembro que tem pelo menos 5 anos, porque eu lembro que na pandemia a gente já tinha, não era a primeira vez. E o que é interessante é que eu lembro que nos primeiros anos a gente falava, existe uma questão chamada de deepfake, mas é uma tecnologia muito cara, porque as pessoas têm acesso, então é muito caro computacionalmente de fazer. E hoje já tem aplicativos para celular que fazem isso, né? Inclusive o tema de deepfake em si não era muito conhecido, vou falar um pouco disso mais lá na frente também. O mesmo vale para a manipulação de imagens, que exigia algum conhecimento técnico das ferramentas de edição de imagem, e hoje em dia já tem várias ferramentas que já auxiliam isso, inclusive ferramentas também com inteligência artificial. Então, todo esse acesso a essas tecnologias, claro que tem uma gama de benefícios para outros casos de uso, mas também vai ter sempre, né, infelizmente, esse outro lado e esse outro uso que acaba complexificando e tornando mais difícil, né, fazer o combate desse problema. Então, uma forma muito comum de se divulgar esse conteúdo falso é você, por exemplo, pegar um conteúdo, né? Esse aqui, por exemplo, é uma forma de manipulação que não exige nenhum conhecimento técnico, que é super comum, né? É você pegar um conteúdo e divulgar como se tivesse ocorrido em outro contexto completamente diferente. Então esse aqui é um exemplo não polêmico, né? Em que um vídeo de um acidente, né? Um acidente de trânsito de um carro na Rússia foi divulgado como se fosse um contexto completamente diferente, explicando que era um risco dos carros elétricos, que bateria de lítio, o risco disso.
de explosão, e que foi compartilhado em um contexto completamente diferente, né, em outro país, em outra data, com outra explicação, com outro motivo, só que a maioria das pessoas vai divulgar e não vai ter aquele pensamento crítico de duvidar se aquilo é verdade, né, já que a imagem é convincente. A imagem é convincente a ponto de que a dúvida em relação ao conteúdo que a acompanha acaba ficando em segundo plano, né, mas acaba sendo uma forma muito, muito comum de fazer esse compartilhamento, que geralmente vem com um texto acompanhado com alguma linguagem técnica um pouco mais complexa, que acaba sendo uma forma de convencer também, né? Durante a pandemia era muito comum ter conteúdo desinformativo compartilhado vindo sempre acompanhado de uma explicação de um doutor que não existia, né? Com uma explicação técnica mais complexa, que acabava dando aquela impressão de ser um conteúdo de credibilidade, né, quando na verdade não era. Outra forma também desse conteúdo ser compartilhado é através de phishing e de manipulação de sites que são conhecidos, né, para que se compartilhe aquele conteúdo como se fosse verdadeiro. Então aqui eu fiz um exemplo usando o Twitter, né, como se o Papa Francisco tivesse postado para comparecer à área de computador e sociedade, né, e a gente vê vários casos de tweets de celebridade, de jogador de futebol, de políticos, né, em que a pessoa cria esse conteúdo manipulado, se você consegue fazer a partir do próprio navegador, tira o print, compartilha e, enfim, até a primeira pessoa duvidar e depois a segunda verificar e a terceira compartilhar que é mentira, uma quantidade enorme de pessoas já foi atingida e esse conteúdo já pode ter tido um impacto que é muito grande, né? O mesmo vale para o site do G1, ali, né? Essa foi uma notícia que pode ser bom, né? A matéria fica obrigatória em todas as universidades. Então, é uma forma que é tecnicamente barata de se fazer e é uma estratégia que é muito utilizada. E que, enfim, né, é importante ter essa consciência do quão facilmente viável, né, e quão acessível é criar esses diferentes formatos de desinformação para que se crie o senso crítico de duvidar daquilo e buscar verificar a veracidade. Aqui outro exemplo clássico de manipulação de imagem também, né, que ocorreu durante as eleições, em que durante o debate, né, o candidato que tinha o número 12, ele fez o número 12, aqui na imagem da esquerda, e na imagem da direita, a imagem que foi compartilhada como se ele tivesse feito o número 22, que era do outro candidato, né, e usando uma manipulação, umas técnicas de manipulação que são muito clássicas também. Tipo, a rotação e a diminuição da resolução da imagem faz com que os detalhes que denunciariam que aquela imagem é manipulada passem mais despercebidos. Não quer dizer que ninguém vai perceber, mas uma parte das pessoas que vai passar por esse conteúdo de forma mais dinâmica ou mais rápida não vai perceber. E a rotação também dificulta a detecção automática, né? E já entrando mais aqui um pouco em computação, que eu vou falar um pouco das técnicas que a gente usa para fazer identificação de conteúdo suspeito. Quando se trata de imagem, rotação e corte, são coisas que são mais custosas de fazer com os algoritmos de singularidade de imagem, né? Então, são técnicas que acabam sendo utilizadas justamente para tentar burlar parte dessas ferramentas de verificação. Hoje em dia a gente já captura isso aí tranquilamente, mas, no geral, são técnicas que se usam para que se torne a detecção do conteúdo falso um pouco mais difícil. Com relação a vidas, também existem formas, embora seja, né, tenha os seus desafios. Como eu falei, é um tipo de tecnologia que há muito tempo não era muito acessível, né? A tecnologia de se criar conteúdo de vida falso era uma tecnologia cara, exigia, para começar, não se tinham muitos modelos de treinamento de vida disponíveis publicamente, então era algo que era caro de se treinar. Para se treinar, né, um algoritmo com dados de entrada da pessoa pela qual a gente está tentando simular, isso exigia uma quantidade de dados e recursos de máquina que também eram caros para fazer isso, para fazer esse treinamento. Porque como é que essas ferramentas de deepfake funcionam, né? Geralmente é necessário ter um conjunto de entrada da pessoa que está tentando ser simulada para que o algoritmo aprenda e consiga reproduzir, né? Então é por isso que é mais comum a gente ver esse tipo de conteúdo com
com celebridades, ou, né, pessoas que são mais públicas, porque existe uma quantidade maior de conteúdo, né, sobre elas disponíveis na internet, que torna mais acessível treinar os algoritmos para gerar esse tipo de conteúdo. Então, esse seria o deepfake. Mas hoje em dia já tem, né, como vocês bem sabem, aplicativos que tornam a criação desse tipo de conteúdo um pouco mais fácil. Mas existem coisas que ainda dá para se perceber a partir do conteúdo que é gerado e que torna essa... Mas, enfim, a tendência é que continue melhorando, então por isso também as ferramentas de detecção e combate têm que seguir evoluindo na mesma linha. Existem coisas que dá para perceber no conteúdo fake, né? Atualmente, o piscar de olhos ainda é uma coisa que é meio difícil de se simular, então é algo que se olha, né, especificamente. Então, o que dá para perceber, né? Então, muitas vezes o vídeo gerado fica aquela face robotizada, né? Parece que a pessoa colocou botox e só mexe a boca e não pisca. Então, dá para se perceber a partir dali. Agora, o conteúdo que a gente chama de shallow fake, ele é um pouquinho mais difícil. Enfim, é um pouquinho mais difícil de detectar, mas tecnicamente, basicamente, custo zero. Que é você justamente pegar um vídeo ou um pedaço de um vídeo e compartilhar mudando o contexto, né? Isso é muito comum em cortes, né? Os famosos cortes que a gente vê por aí. Porque você pega uma frase completamente fora de contexto, coloca um outro contexto, um outro texto acompanhando, e aí o entendimento daquela fala tirada de contexto vai ter um significado completamente diferente, né? Então, o shallow fake é aquele vídeo que tecnicamente é o mesmo, só tenha sido cortado um pedaço, mas que é compartilhado como se fosse de um contexto distinto. Imagens que são geradas por inteligência artificial também é algo que é mais recente, né? Isso que é interessante dessa discussão acontecer a cada semestre, porque, enfim, 4 anos ninguém falava disso, né? Então, assim, parecia ainda um futuro distante. Então, hoje em dia a gente já tem essas ferramentas generativas, né? Inclusive, agora você pode, todo semestre vai ter novidade. Até o WhatsApp já lançou, né, a própria ferramenta há poucas semanas. Então, o conteúdo de imagem gerada por inteligência artificial também vai ter nuances que dá para perceber um pouco que esse conteúdo é geracional. Mais uma vez, né, quando são de figuras públicas, que tem mais conteúdo de entrada para treinar esse algoritmo, né, acaba que os resultados vão ser de uma qualidade, né, acima, mas ainda há detalhes que dá para perceber. Sendo... Bom, alguém quer chutar? Algo que você olharia nessa imagem e você chutaria se é falso? Além do fato de ser, né, um casaco. O cordão? Isso que não tá estranho. O cordão. O óculos. Boa. Tá falso. Acho que era outra pessoa que tava aí e botou a cabeça dele. Tamanho da orelha também. Gravou também. Eu acho que assim, olhando pra roupa, eu acho que assim, o brilho da roupa ele não me parece autêntico. É diferente também porque assim, já teve o spoiler que essa imagem é gerada por ele, né? Por inteligência artificial. Mas vocês deram bons comentários. Volta aí um pouquinho, desculpa. Mas lá na frente eu vou mostrar um pouco mais disso também, mas dá para ver, por exemplo, ali, o crucifixo fica meio redondo, né? Então, gerar formas que são retas ainda é algo que esses algoritmos ainda pecam, né? Um pouco. Ou então, formas que são mais delicadas, né? Tipo, o colega mencionou o óculos, né? Principalmente a sombra, né, do óculos, está meio torto. Então, são esses detalhes que podem acabar passando despercebidos. E também essa coisa meio enevoada, que é algo que o algoritmo, esses algoritmos também usam, né? Que é uma desfocagem gaussiana, que serve justamente para borrar, esse é de fato o objetivo, borrar onde teriam as imperfeições, para que se torne um pouco mais natural. Bom, aqui eu não vou listar todos, vocês podem ler enquanto eu falo. Que existem diversas formas, né, desses conteúdos falsos, né? Legal que no começo aqui a gente perguntou o que você entende, né? Entende por fake news, por verificação, por conteúdo falso. Existem várias classificações distintas, né? Que também é mais trazendo um ponto de vista mais acadêmico da temática, mas que é interessante para perceber que não existe uma só forma, né? Mas existem várias formas desse conteúdo ser apresentado, e aí esses foram alguns dos exemplos que eu trouxe aqui, e que pode servir também, se vocês forem pensar
com base nessas definições e alguns dos exemplos que a gente pode trazer para a discussão. Outro problema muito forte, né, que a gente tem, foi até, eu estava prestando atenção no que os colegas estavam falando aqui no começo, e que traz um dos principais problemas disso, é que muita gente acaba compartilhando esse conteúdo na dúvida de ser falso. Sua avó? Então, que é justamente o papel humano nesse problema. Então, muitas vezes a gente conversa de campanhas de desinformação que usam robôs para poder criar e compartilhar conteúdo falso. Né? Isso acontece no Telegram, acontece no WhatsApp, já teve investigação, se vocês viram, tem aquelas, chama fazendas de celulares, né? Tentando automatizar muito dessa tarefa. Mas acontece que muito desse conteúdo que é compartilhado falso é por humanos de forma orgânica. Então, como o colega estava falando ali de que o conteúdo falso acaba sendo mais apelativo, isso foi provado também de forma científica, saiu um estudo na revista Science, que mostra que um conteúdo que é falso tem 70% mais de chance de ser compartilhado do que o conteúdo verdadeiro. E não é porque esse é o objetivo, mas são as características do próprio conteúdo. É ter um título que é mais apelativo, é ter algo que é o que você quer ler, né? E aí o colega também citou o ponto de vista da psicologia, e existe uma teoria da psicologia que prova isso, que é o viés de confirmação, que você tende a acreditar naquilo que você já pré-acredita, né? Então aquilo que já tem a ver com as suas crenças e as suas experiências anteriores, né? Tem um experimento que você pode fazer se você nunca fez. Se você fizer uma busca no Google, e existem estudos que mostram isso, então não vou dizer de você, vou dizer se o estudo foi feito. Se um certo usuário, né, que está logado no Google faz uma busca, e ele já é um usuário que, com base nas interações e outras ferramentas, ele tem um viés mais de direita e fizer uma busca, o conteúdo vai vir numa ordem. Um outro usuário vai fazer a mesma busca e vai ter outros resultados, né? Isso é para qualquer mecanismo de pesquisa, para qualquer algoritmo de rede social, porque são algoritmos que foram feitos para vender conteúdo, né? É a forma como essas plataformas se mantêm, né? Então são algoritmos que são feitos para apresentar o que você quer ver e para manter o usuário o máximo de tempo focado na tela, né? Só que o TikTok, por exemplo, se destacou por ter um algoritmo que é muito aquele que vai te dando muita recompensa, né? Para que o usuário continue conectado ali por muito tempo. Então, qual é que acaba sendo o efeito rebote disso, né? Embora seja feito para vender e para mostrar conteúdo do interesse, para manter o usuário engajado, faz com que os usuários estejam muito nas suas bolhas. Então, que aquelas crenças anteriores acabem crescendo muito e acaba tendo a manifestação que a gente vê em períodos eleitorais, pandemias e outros. Para fechar aqui na minha apresentação, na última parte, se na minha conta não está errada, eu tenho 20 minutos, ainda tenho mais 25, vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de verificação e aí já trazendo mais um pouco da computação. Bom, uma das coisas que o WhatsApp tem, já tem algum tempo, é que essa flag que aparece em cima de algumas mensagens, né, tem o encaminhado, todo mundo conhece, né, para mostrar conteúdo que foi encaminhado, e tem o encaminhado com frequência, que é algo que foi implementado originalmente como uma das ferramentas de combate à desinformação. Por quê? Porque, enfim, o algoritmo não tem acesso, enfim, o WhatsApp ele tem a criptografia de ponta a ponta, né? Então ele não tem acesso ao conteúdo da mensagem, só quem lê a mensagem é o emissor e o receptor. Mas é possível gerar um hash dessa mensagem, que ainda assim preserva o conteúdo, né? Um hash em função de direção única, não é possível reverter. E aí, se duas mensagens têm o mesmo conteúdo, elas têm o mesmo hash, né? Então é dessa forma que é possível identificar conteúdo que é idêntico e que está sendo compartilhado sem ter acesso ao conteúdo da mensagem. Então, essa flag encaminhada com frequência não foi para as pessoas desconfiarem de que mandam o mesmo bom dia para vários contatos diferentes, mas para dar aquele alerta ao usuário de, nossa, se isso aqui está viralizando muito, talvez não seja verdadeiro, né? Então, é uma forma de educar o usuário. O Twitter fez algo parecido há alguns anos também, não sei se depois que a Elon Musk comprou o tirou, mas tinha uma ferramenta, pelo menos, em que se um tweet contivesse um link e o usuário compartilhasse o tweet, né, desse um retweet,
sem clicar no link, ele aparece uma mensagem. Será que você quer mesmo compartilhar isso sem abrir o link primeiro? Então são ferramentas educativas porque, no geral, não há uma forma confiável de fazer verificação de informação de forma 100% automatizada. Então tudo que eu vou mostrar aqui é tendo esse disclaimer, né, primeiro, que são ferramentas que tentam otimizar o processo de checagem e fazer uma educação, né, do ponto de vista do usuário final, para que o usuário também faça essa reflexão, né, acerca da veracidade do conteúdo. E outra ferramenta implementada é aquela lupa que aparece no cantinho, de conteúdos que são encaminhados ainda mais, né, para que se faça, para que a partir dali mesmo o usuário já consiga fazer uma busca naquele conteúdo e consiga, né, verificar se aquela informação já foi verificada, né, se aquela informação de fato é verídica, antes de encaminhar mais ainda. Sem falar dos outros limites que foram implementados, principalmente em processos eleitorais, com relação a isso, não me recordo se foi nas últimas eleições ou nas eleições anteriores, que os grupos do WhatsApp agora têm um limite muito menor do número de usuários que cada grupo pode conter e também a quantos destinatários você pode enviar mensagens. Então essas são todas ferramentas, né, que a gente acaba se deparando como usuário, mas não sabe às vezes a motivação que estava por trás. A maioria dessas soluções tiveram como motivação tentar frear, né, o quanto de conteúdo desinformativo circula no WhatsApp. Outra forma fácil de verificar, que a gente também tenta automatizar nas ferramentas de checagem, é fazer o que a gente chama de busca reversa, que é para tentar evitar ou resolver aquele problema que eu comentei no começo, que é você pegar uma imagem, um vídeo e compartilhar como se fosse de outro contexto. Então, vários aplicativos têm soluções para isso, os próprios navegadores têm também, onde é possível você clicar numa imagem, fazer uma busca reversa e verificar onde aquela imagem aparece. Então é uma forma fácil de tentar verificar se o conteúdo está sendo compartilhado como se tivesse acontecido em outro contexto ou em outra data. Aqui tem um exemplo de uma imagem à esquerda, que foi compartilhada no Twitter, como se tivesse sido uma manifestação de apoio a Trump em Phoenix, e na verdade tinha sido uma manifestação de apoio a um time de basquete em outra cidade em outro ano. Aqui no Brasil a gente viu isso muito também, no período das eleições. Eu vou mostrar outro exemplo mais lá na frente. E essa é uma forma de checagem que é um pouco mais avançada, a que faz, por exemplo, os parceiros nossos que temos no Reino Unido de jornalismo investigativo, que é a verificação de fatos a partir de elementos georreferenciados, que é você pegar uma foto e tentar identificar elementos chaves. Essas são as coisas também que a gente consegue automatizar nesse processo, que é você partir de alguns elementos chaves de uma foto e compartilhado com a imagem de satélite, tentar identificar onde aquela foto foi tirada, e a partir de alguns outros elementos da imagem, como por exemplo a sombra e um poste, se você sabe a localização, consegue identificar também que hora aquela foto foi tirada. E aí você consegue identificar, né, a partir desses elementos, caso uma busca reversa não retorne nada, em qual contexto aquele conteúdo foi compartilhado. E aqui aquele outro exemplo que eu trouxe, que aconteceu bastante aqui no Brasil, né? Principalmente que aqui já teve Copa do Mundo. Então, muito conteúdo da Copa de 2014 acabou sendo compartilhado nas eleições subsequentes, já que, enfim, houve candidatos e partidos que se apropriaram dessa identidade verde e amarela. Então, muitos conteúdos acabaram sendo compartilhados em contextos diferentes, né? E a gente consegue também automatizar um pouco a identificação a partir da identificação de elementos chaves ou pessoas chaves, né? Então, mesmo que seja um ângulo um pouco diferente, é possível fazer essa identificação de conteúdo similar e aí fazer essa identificação do contexto original daquela foto, né? E aí, voltando para a anterior, né, que eu já tinha mostrado, mas aqui está um pouco mais destacado. Então, é possível identificar. Imagino que os dedos não conseguiram ver porque estava muito pequeno na imagem, mas como foi mencionado, detalhes nos óculos e no crucifixo denunciam, né? Então, é dessa forma que a gente consegue também automatizar um pouco a análise, né? Otimizar um pouco esse processo de análise de imagem, tentando reportar qual a chance de uma imagem ter sido gerada por IA, a partir da identificação dessas características. E só para fechar aqui, com 26 minutos, um pouco do meu trabalho, só rapidinho.
Então, no Medium, como eu falei, a gente desenvolve a solução de verificação de fatos que é usada pelos checadores do WhatsApp. O WhatsApp tem um projeto que tem aproximadamente 50 agências de checagem no mundo que fazem verificação independente desse conteúdo que é reportado, né? E no Medium a gente desenvolve as tecnologias que essas agências usam para que o conteúdo encaminhado para os canais deles do WhatsApp possa ser otimizado para checagem. Então a gente faz basicamente quase tudo usando algoritmos de aprendizado de máquina para tentar casar o conteúdo que é submetido para verificação com o conteúdo que já foi verificado anteriormente. E se o algoritmo retorna uma acurácia muito boa, esses resultados de verificação são retornados imediatamente. O caso contrário, a gente usa essa informação para poder priorizar o que os checadores vão verificar. E uma vez esse conteúdo verificado, os usuários do WhatsApp que mandaram aquele conteúdo, ou todo mundo que envia um conteúdo similar, vai receber esse relatório de checagem. Então esses são alguns dos parceiros que a gente tem no mundo. Aqui no Brasil tem a Lupa, Estadão, FP, todos que, UOL, Comprova, todos que trabalham. Todas as grandes agências aqui do Brasil fazem parte desse projeto, usam nossa ferramenta e tem canais no WhatsApp que você pode enviar conteúdo para checagem. Então, no site tem o link de todos os canais do WhatsApp e é uma coisa que, infelizmente, eu uso também no grupo da família, preferi não precisar, mas é legal encaminhar depois do conteúdo verificado. Então, esse é basicamente o fluxo básico, né? Então, as pessoas enviam conteúdo no WhatsApp para esses canais, a gente tem um sistema web que as agências usam e o conteúdo já está agrupado por similaridade e já está bem priorizado, né? Então, se a gente tem indícios de manipulação de algumas dessas ferramentas, o conteúdo já fica disponível, porque obviamente não dá para verificar tudo. Então, basicamente, o que a nossa ferramenta faz é tentar otimizar o máximo possível o processo de checagem, mas a palavra final é sempre de um ser humano, né? Então, a gente tenta avançar o máximo possível as ferramentas para que o trabalho humano seja cada vez menor, mas ainda não estamos em um ponto em que dá para automatizar 100% do processo, né? A não ser que seja para uma análise de similaridade que é muito confiável. Aqui são mais alguns exemplos, né? A gente agrupa o conteúdo que é similar, que é muito comum também, né? Então acaba sendo algo que é muito útil. E aí, trazendo um pouco aqui no Brasil, a gente teve esse projeto com o TSE em 2022, foi um dos maiores projetos de checagem do mundo. E aí a gente teve também essa oportunidade de ter essa ferramenta integrada ao canal do TSE no WhatsApp. Muito restrito apenas a conteúdo relacionado ao processo eleitoral em si, né? Não aos candidatos, porque o TSE tem que ser imparcial no processo. Mas, enfim, muito conteúdo sobre muitas requisições de conteúdo verificado sobre segurança das urnas, todo o conteúdo relacionado ao processo eleitoral, né, de alegações de fraude, gente que vota com arma ou que digitava um número na urna e saía outro, enfim, todo esse conteúdo desinformativo ainda hoje um dos maiores projetos de checagem colaborativa que a gente fez, e teve uma escala tão grande que o TSE tinha 3 números do WhatsApp desse projeto, porque era um volume muito grande que nem a própria API do WhatsApp suportava. Então, do ponto de vista da computação, em relação ao desafio que a gente teve de trabalhar com esse nível de concorrência e de demanda, foi muito interessante também. É isso. Temos 3 cadeiras aqui na frente das luzes. Pegue a luz. Belezinha, pessoal. Vamos dar continuidade. E agora, como vimos, né? E a gente já começou, né? Fazendo essa reflexão. Aí agora trouxe uma parte mais técnica e também uma parte mais reflexiva sobre a importância, né, da gente combater fake news, combater desinformação e sermos agentes disso. Querendo ou não, todo mundo aqui tem alguma experiência com fake news, seja
recebendo fake news, você até passando sem querer, né? Porque ninguém está imune 100% a isso. E por isso eu queria convidar os nossos colegas que vão compor aqui a mesa para a gente trazer uma reflexão em conjunto aqui. Então, Ingrid, Janine e Plínio, por favor. Palmas, pessoal. Beleza. Então, como eu falei, né, é uma coisa que atinge a todos nós. E aí eu queria que vocês trouxessem as reflexões que vocês têm, os impactos que vocês veem disso no dia a dia e o que vocês enxergam da importância disso na sociedade. Então, fiquem à vontade para trazer as reflexões de vocês, tá? Quem quiser começar também, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre como a IA pode ajudar a checar a veracidade dos fatos e quais são as limitações e riscos no combate da desinformação. Bom, como eu falei, existem diversas abordagens para isso. Algumas eu sou mais cético. O risco principal, principalmente de uma análise 100% automatizada ou então enviesada, é basicamente um risco de reputação, né? Então, enfim, muita gente que acaba atacando todos esses trabalhos de checagem que eu falei, muita gente que ataca isso tem essa questão de quem é que checa os checadores, né? Então, já é um trabalho que já é muito duvidado, né, digamos assim. Então, o principal ativo dessas agências de checagem é a reputação e a credibilidade que elas têm. E essa pergunta também de quem checa os checadores é meio sem noção, porque todas essas agências seguem uma metodologia muito estrita, internacional e transparente em relação a isso. É mais uma pergunta que é também fruto de desinformação. Então, o principal risco é esse risco à reputação, e esse é um dos principais motivos pelos quais a gente é muito conservador em relação a ter uma análise completamente automatizada com auxílio de IA. Os melhores algoritmos hoje, que fazem análise automatizada, ainda obtêm uma acurácia 70%, talvez. E todos esses estudos também, quando a gente vê artigos acadêmicos e tal, obviamente, claro, quem submete esses trabalhos tem datasets que são o melhor caso, né? Mas principalmente quando a gente lida com checagem em rede social, é um conteúdo que não é um conteúdo bem estruturado. Então o próprio ruído que já vem com esse conteúdo já torna essa análise mais difícil. Então esses algoritmos que têm uma acurácia que já não é 90%, né? Com datasets que são bem estruturados, então imagina isso, né, num ambiente muito mais aberto, né, e de conteúdo não estruturado que muda o tempo todo. Então, por isso que o uso das ferramentas de IA, pelo menos a abordagem que a gente segue, é muito no sentido de auxiliar e fazer um processo de análise de conteúdo que é similar ao conteúdo que já foi checado anteriormente. Ou também da utilização, ou seja, então aí basicamente a gente está falando de análise de similaridade, né? Então, hoje a gente usa muito, se utiliza muito modelos vetoriais para isso, né? Melhores vão ser quanto mais adaptados forem os casos de uso também. Então, como são modelos de linguagem, existem modelos que são treinados para idiomas específicos. É algo que a gente faz também. Então, por exemplo, o trabalho que a gente faz de análise de similaridade na Índia são modelos de similaridade que são treinados para os mais de não sei quantos idiomas que a Índia fala, né? Então, só para ter uma ideia, tem um parceiro nosso que trabalha com 15 idiomas diferentes, né? Então, não é o mesmo modelo que a gente usa aqui para os parceiros aqui no Brasil, que é um modelo treinado para o português, né? Que aí já é o Bert, o Roberta e variações desses modelos. Então, basicamente análise de similaridade de texto e de mídia, né? Imagem, áudio e vídeo. Existem diversos algoritmos para análise de imagem e vídeo. Atualmente a gente tem usado ainda muito o PRESH, que é um clássico, e o TDQ, que é um pouco mais recente. Então, basicamente, para análise de similaridade. E existem outras ferramentas que a gente pode utilizar para identificação de, como eu falei, de conteúdo generativo, mas aí são só para dar sinais, né, de que aquele conteúdo deve ser priorizado. Mas, no geral, basicamente, a análise de similaridade. Se
tá acesa porque tá ligado. Segura. Segura aí, pai. Foi. Bom, você falou quais são as reflexões frente às fake news. A gente abordou aqui muitas questões políticas, né, que foi um boom aqui no Brasil, mas também um fato que me preocupa é em relação à saúde. Porque, para além da questão eleitoral, muitas fake news são divulgadas ali com remédios milagrosos, receitas para emagrecimento, receitas caseiras, e a gente tem que ter um combate mais efetivo em relação às fake news, porque elas põem em risco a nossa saúde, né? Então, nas checagens que você fez, tinha também, além dessas coisas de política, que também são importantes, claro que são massas, mas tinha também coisas relacionadas à saúde? Sim, bastante, né? Principalmente no período da pandemia. A gente teve projetos que foram bem... Inclusive, foi um projeto tão grande em escala, foi um problema tão grande em escala global, que inclusive se cunhou um termo, né, para isso, que foi infodemia. Ou seja, no meio da pandemia, né, existia também uma pandemia de conteúdo desinformativo, que foi compartilhado em relação a esse tema. E aí é um caso interessante porque eleições, existe muito contexto local de cada país. Mas quando a gente trabalhou com análise de desinformação relacionada à saúde em escala global, o que era interessante é que era o mesmo conteúdo, que era adaptado para idiomas diferentes, né? Isso é bem interessante. E o impacto real na sociedade foi visível, né? Pesquisas foram feitas depois desse período que o conteúdo desinformativo acerca de vacinas fizeram uma baixa enorme no número de vacinas, que inclusive doenças que já tinham sido consideradas erradicadas no Brasil voltaram. Porque existe uma geração de pais, uma geração mais nova de pais, que começou, que já foi educado pela internet e que já tomou a decisão de não vacinar os filhos devido a conteúdo desinformativo sobre vacinas. Que aí foi além também da vacina da Covid, né? Então, claro que muito disso ficou evidente, que como a gente já tocou aqui várias vezes, né, o fator psicológico, né, do medo, do alarme, é algo que é usado para atrair a atenção ao conteúdo desinformativo. Então, isso foi mais forte na pandemia, né, porque existia um interesse maior por esse tipo de informação. Era algo novo, estava todo mundo com medo e sem saber. Mas é algo que depois, aquele mesmo conteúdo desinformativo sobre vacinas que foi aplicado à Covid, foi depois reciclado, como eu falei, né, vários conteúdos desinformativos estão sendo reciclados para contextos diferentes, para outras doenças que já tinham sido erradicadas e teve impacto em... Enfim, o governo precisou fazer campanha de vacinação para doenças que já eram consideradas erradicadas há muito tempo. Enfim, sarampo e outras mais, né? Paralisia infantil. Então, esse é só um dos exemplos, né, dos impactos que teve muito grande, né? Então, a vacina é algo que ainda continua muito presente hoje em dia, mas, enfim, na época da pandemia teve mais, porque existiam outras medidas sanitárias de prevenção e combate que acabaram sendo alvo de desinformação também. Mas uma coisa que é importante pontuar aqui, desinformação sobre um problema crescente. Claro que era muito forte na pandemia, mas algo que continua até hoje. Inclusive o Ministério da Saúde tem um canal até hoje de conteúdo, né, em relação às informações de saúde. Porque, enfim, acaba sendo algo que acaba sendo usado também como ferramenta eleitoral e acaba sendo politizado. Então, isso acaba também levando esse problema para outro patamar. E sobre as punições, né? Constatado que aquele conteúdo é falso, e quem criou esse conteúdo é punido de alguma forma? O Brasil não tem uma legislação específica para isso, né? Mas... Depois da LGPD de 2018, houve alguma mudança? Tornou mais fácil, mas é importante também lembrar que as leis que existem, elas valem para qualquer meio. Então, calúnia, por exemplo, vale, né? Racismo. Então, todos esses são crimes que já são tipificados no Código Penal. Então, independente do meio em que acontece aquela lei, embora muitas vezes, para alguns casos específicos, não exista uma lei específica, as leis existentes também podem ser aplicadas. Mas mudanças, né, recentes
todas as discussões, né, sobre LGPD, Marco Civil, todas essas, acabaram criando mais caminhos para a punição desse tipo de conteúdo. E mais caminhos para a investigação também, né? É importante sempre lembrar que tudo que se faz deixa errado. Então, algumas mudanças da LGPD com relação à responsabilização dos provedores com relação à guarda de logs. Porque, né, embora os crimes sejam tipificados no Código Penal, a questão da materialidade é diferente. Né? O crime que acontece no mundo físico, né, bota uma faixa ali, amarelo e preto, ninguém passa, tem que preservar a materialidade. Quando se trata do meio virtual, existe a materialidade também, que são basicamente os logs de acesso e o conteúdo, que mesmo que seja removido, isso é o que a gente faz também no auxílio da checagem, que é fazer arquivamento, né, de conteúdo, porque ele pode sair lá. Né? Então é importante manter a materialidade para que justamente possa se buscar a responsabilização do futuro. Eu gostaria de falar um pouco sobre as notícias em si. Na verdade, nenhuma notícia, de fato, ela é considerada fake news até ser comprovada que é fake news. Então, por mais esforço que exista ao combate dessa desinformação, sempre no primeiro momento ela é só uma notícia. Né? Ela só vai se tornar fake news depois que houver uma investigação, houver uma averiguação naquele fato. Muitas pessoas aqui, né, todo mundo deve ter sim uma tia, uma avó do Zap que sempre compartilha algum tipo de conteúdo que não é verídico. E eu acredito, né, a gente vê pessoas, né, que são de outras gerações, que tiveram acesso à informação mais tardiamente, elas acabam por não ter tanta experiência no meio digital. Então ela acaba não tendo tanta afinidade para chegar e verificar se um fato é realmente verdadeiro. Eu falo isso, né, com minha família. Minha mãe, ela é um bolsominion, então ela, tipo assim, compartilha muita desinformação. É muita desinformação. Tipo, ela tem hoje os meios, eu falo, minha mãe, antes de você compartilhar uma coisa, você pesquisa na internet, coloca no Google. Antes de você ficar me enchendo meu Instagram de direct, um bocado de coisa aqui, não é verdade. Pesquise antes. Então, é muito mais fácil você compartilhar a informação do que ela verificar. Ela chegar e verificar, deixa eu ver se realmente isso é verdade. E não tem nem aquele estalo de falar, não está parecendo suspeito. Ela já assume que é verdade e faz o compartilhamento. E isso vem por ela ter um acesso tardio à tecnologia, ao acesso à tecnologia. Ela só vai ter Instagram, Facebook depois de muito tempo. E uma pauta importante é sobre o volume disso, né? O volume desse compartilhamento. As empresas, e as entidades que fazem esse tipo de verificação não conseguem acompanhar. Como ele falou, que é sempre uma crescente, uma exponencial. Você compartilha uma vez, viraliza e já foi. E existe algum tipo de compartilhamento dessas ferramentas que vocês utilizam entre empresas privadas ou públicas que fazem um compartilhamento em algum tipo de projeto ou atingindo algum tipo de objetivo para estar inibindo esse combate à desinformação? Essa é uma pergunta interessante. A maioria das grandes plataformas tem um projeto de checagem terceirizada, né, que eles chamam assim. Por dois motivos. Primeiro, quem faz a verificação tem que ser um pouco externo à plataforma, porque obviamente existe um conflito de interesse. Então, a maioria dessas... Mas todo o processo tem que ser idôneo também, né? Então, assim, não é quem a plataforma quiser chamar. Então, quais são as metodologias que eles usam? A maioria dessas plataformas só convocam agência de checagem que fazem parte de uma rede internacional, mais conhecida sendo o IFCN, que é o International Fact Checking Network, que aí já é uma rede internacional que tem todo um processo de aprovação dos membros, de que segue uma metodologia, né? Então é isso que dá aquele... Eu estava falando aqui sobre a reputação. Então, embora não tenha muitas vezes um compartilhamento técnico estrito, né, diretamente entre as plataformas, acaba que em muitos casos são as mesmas agências que trabalham em todos esses projetos e fazem a checagem desse conteúdo. Porque a coisa interessante é que o conteúdo migra de plataforma para plataforma. Então, é muito comum, inclusive, nascer em uma plataforma e viralizar em outra. Nos Estados Unidos é muito comum o conteúdo falso começar no fórum profundo do Reddit, né, por exemplo. Ou todas aquelas comunidades de conspiracionista americano, como o QAnon, pessoas falam disso,
que, enfim, aquelas teorias conspiratórias acabam crescendo e ganhando outras mídias, como você falou, viralizando. Então, por isso também que é importante que a checagem nunca fique focada em uma plataforma específica. Porque, enfim, embora tenha metodologias de difusão desse conteúdo em diferentes plataformas, né? Enfim, o formato muda, a estratégia de viralização muda, aquele conteúdo, né, acaba migrando. Então, por isso que tem que fazer essa checagem em todas as diferentes plataformas. E acaba que o benefício é que muitos desses projetos de checagem são os mesmos grupos, ou pelo menos as mesmas coalizões e as mesmas metodologias que são implementadas nessas diferentes plataformas. O trabalho que é colaborativo, isso é algo que a gente acredita muito também. Esse exemplo que eu mostrei do projeto que a gente fez aqui com o Tribunal Superior Eleitoral em 2022, não foi só o Tribunal Superior Eleitoral, foram todas as agências do Brasil também, checando os mesmos conteúdos, né? Então era um esforço coletivo, né, de fazer essa análise de forma unificada, justamente para poder otimizar o trabalho e evitar que o mesmo conteúdo seja verificado mais uma vez. Isso também entra um pouco na pauta da outro debate, que era sobre idoneidade, né? A questão de ter uma imparcialidade. Mesmo que você comprove para aquela pessoa que às vezes disseminou algum tipo de informação falsa, de maneira de informação, ela não acredita. Você pode chegar e comprovar para ela, o fato está aqui, é isso aqui, ó, aconteceu. Ah, não acredita. Então, por mais que você queira, por mais que você tenha um grupo seleto, você tenha todo esse né, protocolo para fazer a avaliação, escolher as pessoas para fazer essa checagem de fatos, você checou, você confirmou, você mostrou, às vezes não é suficiente. Então, tem que parar para avaliar se a questão realmente está na viralização, está no algoritmo ou está nas pessoas, como ele falou mais cedo. Então, é sobre isso, fazer uma reflexão, acho que voltar para mais para a sociedade do que para os algoritmos e a viralização geral, né, desses fake news. Eu também acho que é muito questão das pessoas mesmo. Tipo, você vê que a maioria acho que o maior alvo da fake news realmente, que realmente acredita, absorve a fake news, são as pessoas mais velhas e idosas, que acabam que têm uma ideia mais concreta sobre as coisas e acabam que não vão mudar essa ideia. Principalmente a gente que é jovem que fala, não, eu sei o que está certo, e é isso. E deixa já na mente, já está concretizada aquela ideia, não tem quem mude. Aí eu acho que realmente não tem como, no caso, você, por exemplo, no seu trabalho, ajudar nessa situação. Mas você acha que tem algum jeito de tipo, melhorar isso? Mais para esse público, porque a gente, jovem, a gente consegue acessar um site e, tipo, ver se é realmente verdade ou não, mas para essas pessoas que já têm meio que concreto na cabeça o que acha que é certo e que é errado, tem algum jeito de melhorar isso? Obrigado pela gente que é jovem. Colocar isso aí. Bom, para começar, essa é uma visão otimista, né? Seja algo geracional apenas, porque infelizmente a gente falou da questão da vacina, por exemplo. Então eu acho que na verdade é mais em relação aos temas, né, em relação a essas gerações, questões mais relacionadas aos costumes. Existe essa questão de que a geração atual, a maioria é um pouco mais progressista, né, a geração anterior já tem algumas crenças que são mais fortes, que é difícil de mudar. A questão da vacina já é algo que já está mudando, a questão que é problema mais da geração mais nova. Então, essa questão geracional, acho que as diferentes gerações têm os diferentes problemas, mas de fato acaba sendo mais difícil para a geração anterior, porque justamente é a geração que não foi educada com a internet, né? E que a noção de mídia é uma noção que ainda está muito fortemente relacionada com a televisão, a revista, meios de mídia tradicional. E quando isso migrou para a internet, essa migração foi muito natural e até meio que transparente, né? Porque o maior objetivo de qualquer ferramenta de tecnologia é se tornar invisível. É você usar sem perceber que está usando. Esse é o maior objetivo. Então,
a forma de consumir conteúdo, embora tenha mudado do ponto de vista de meio, não mudou do ponto de vista de assimilação da informação. Então, essa geração anterior tem muito essa questão de se algo que está sendo, como eu falei, se está na internet é verdade. Por quê? Se estava na televisão é verdade. É a geração que se sentava no sofá às 8 da noite para assistir o Jornal Nacional. Né? Então, o que lia o jornal todo domingo de manhã, é a geração que abre o WhatsApp todo dia de manhã. Né? Então, embora tenha mudado o meio, existe muito essa questão que é difícil de quebrar mesmo. E que, tanto para a geração anterior quanto para a geração atual, eu não vejo outro caminho que não seja educação. Por isso que eu acho que também é um ponto interessante a gente discutir isso na universidade e em uma matéria de computação e sociedade, porque a forma de resolver isso a longo prazo e em escala é apenas com educação. Não tem como. Com 100 mil vídeos sendo divulgados a cada minuto e levando um dia para uma pessoa verificar um vídeo, assim, é uma briga muito desigual. Então, a forma de resolver isso a curto prazo é basicamente o que a gente faz hoje em dia, né? Tentar otimizar o processo de checagem o máximo possível, mas a longo prazo é difícil fugir de algo que não seja educação. E educação para diferentes públicos e para diferentes gerações, sabendo que eles vêm de formações que são diferentes. Né? Então, as gerações que já, enfim, aprendem a usar um dispositivo eletrônico antes mesmo de começar a escrever, e que começa a ler a partir de uma tela e não de um papel, é muito diferente de uma geração anterior que consumia informação de uma forma completamente diferente e com um senso crítico completamente diferente também. Então, passa muito por essa questão da educação midiática e da questão do letramento digital, que eu acho que são temas também que se discute aqui na disciplina, nessa área de computação, e que são temas que acabam sendo correlatos. Enquanto você estava falando, eu estava refletindo, né, que a IA funciona como um agente duplo. Ela tanto fabrica fake news, quanto também é utilizada para combater. E justamente o que você falou, que o pensamento crítico ele é construído aqui na universidade, né? Através das aulas, através do pensamento coletivo mesmo, dessas discussões que a gente tem. A colega falou, né, que para gerações anteriores é um pouco mais difícil, mas todo mundo aqui tem acesso a pessoas da geração anterior. E acho que a conversa, né, ali ao pé do ouvido, boca a boca, você consegue levar muito do que você aprende aqui na universidade para sua casa, né? Uma conversa com seus pais, café da manhã, almoço. Então acho que a partir daí que a gente vai, né, começar aos passos pouco lentos, mas é o início de ir desconstruindo essa desinformação que tanto se alastra. É outro conflito geracional também, né? É uma geração de os filhos também com os pais em alguns assuntos, que é algo que antes não existia, né? E aí, muitas vezes, isso é uma tensão geracional, que às vezes pode ser visto como uma falta de respeito, ou como uma forma de rebeldia, né? Mas o caminho é sigam o caminho. O combate fica aqui muito falando mais sobre isso, tem também a ver com o fator, como você falou, né? Respeito à afronta, tem a ver com o fator da pessoa que, muitas vezes, a ferramenta está lá, está disponível, mas tem que partir dela mesma procurar o interesse, dela mesma verificar. Você pode desenvolver a IA mais inteligente do mundo que combata a fake news no tempo real, mas se você não perguntar a ela, não vai dizer. Então, ter essa consciência de que se você não perguntar, se você não procurar saber a verdade, você vai ficar engessado naquilo que você apenas viu, acaba limitando e disseminando bastante informação. A questão da televisão, a questão das mídias, né, antigas, rádio, que eram divulgadas notícias, entra um pouco na parcialidade, porque querendo ou não, toda manchete, toda notícia, ela já é parcial. As escolha das palavras já torna ela parcial. Então, está na internet, está na TV, para a pessoa que tem os seus preceitos, né, já tem a sua visão formada, acaba por, ou ela aceita, ou ela já automaticamente considera como aquilo fosse em verdade. As discussões são importantes,
é sim você chegar e falar no pé do ouvido, no café da manhã, você chegar a ensinar seu pai, ensinar sua mãe a usar ferramentas, mas também não deixar, né, e combater quando você vê algum coroa no seu Instagram falando uma besteira numa publicação, você chegar lá, comentar, responder e falar, ó, não é isso não. Se você pesquisar isso aqui, você vai ver que tá incorreto. Quando algum pai jovem falar, não vou vacinar meu filho contra a gripe, porque a vacina contra a gripe vai causar gripe no meu filho. Você chega lá e fala, não, isso aqui é mentira. É você também combater, né? Parte da gente, a gente sabe o acesso, a gente sabe como fazer. Então, compartilhar também é ajudar nesse meio, eu acho que também cabe a nós. Você trouxe um ponto interessante. Eu vou fazer uma conexão nas coisas que vocês falaram, você falou de inteligência artificial, você falou de parcialidade. Outra coisa interessante também nesse assunto é que o conteúdo geracional, qualquer conteúdo feito por inteligência artificial, também não é imparcial. Né? Todos os algoritmos refletem os vícios de como ele foi treinado. Esqueci a palavra certa, não é vício, bias. O viés. Não sei se alguém falou. O viés, né? Ele vai refletir o viés de quem treinou. Então, enfim, tem livros e tem documentários que mostram como esses algoritmos de inteligência artificial reproduzem preconceitos, reproduzem visões majoritárias da sociedade, né? Então, tem um documentário muito bom, que eu talvez esqueci o nome e a memória passa, mas deve ter passado aí nesse tempo. Se alguém lembrar, foi do Netflix, que mostra como uma ferramenta de inteligência artificial para identificar suspeitos de Londres, a chance de um negro ser identificado como suspeito era muito mais alta, e vários inocentes foram identificados. Né? E isso, ou então, hoje, até recentemente, nessas ferramentas geracionais que foram geradas, se você pedir, gere para mim uma imagem de uma empregada do México, gere para mim a imagem de um bandido, né? Ele vai reproduzir preconceitos da sociedade, porque é a forma como o algoritmo foi treinado. Então, esse é um ponto interessante também para trazer para a discussão, que o conteúdo geracional também não é imparcial. Assim como a mídia tradicional não é, assim como as redes sociais e as pessoas por trás do conteúdo postado também não são. E essa é algo que é importante ter em mente para que se mantenha o senso crítico para esse tipo de conteúdo. Pessoal, vamos agora para o momento. A discussão aqui foi massa, tá? E aí, para dar continuidade, vamos abrir agora para as perguntas de vocês. Imagino que tenham vindo vários questionamentos. E aí, do jeito que a gente combinou, tá? O primeiro aí o segundo vai ser o 2. O primeiro foi ele, pelo que eu vi. Ele já fez assim, antes de falar, o segundo foi você, o terceiro foi você. Aí, não, fica assim, ó. Você fica assim, 2, 3. Não faça na rua. E o quinto ali, tá bom? Vamos permanecer nesses 5, que eu acho que é o que vai dar tempo, beleza? A gente vai vendo o tempo. E aí, como a gente combinou, tá? Fala o nome e faz a pergunta. Fala um pouquinho mais rápido. Boa noite, meu nome é João Araújo. Eu gostaria de perguntar, eu vou fugir um pouquinho da seara da apresentação, tá? Mas ainda focado no que você falou, que eu tive uma curiosidade, porque você falou um pouquinho sobre machine learning. Assim, o que vocês usam como dados para treinar essa IA, sabe? Porque assim, eu fiquei muito nessa curiosidade, porque o que vocês usam? De onde é que vocês acham esses dados? Porque é interessante saber. E, aliado a isso, já aproveitando a pergunta, você não vai vender seu ouro, tá? Então não precisa dar nada muito aprofundado, mas assim, que tipo de tecnologia de machine learning vocês usam? Tá, obrigado pela pergunta, João. Bom, como eu falei, a gente não treina IA para identificação de conteúdo falso, de qualquer conteúdo falso. Por quê? Simplesmente porque a quantidade de dados disponíveis para isso, ainda mesmo se você considerar todas as checagens do mundo, é pequena. Para você treinar a ponto de tornar o algoritmo de treinamento relevante. Então, como a gente faz análise de singularidade, os modelos de machine learning que a gente usa são modelos de texto, né, que a gente chama de corpos. Geralmente são corpos que são treinados com muitas notícias, com conteúdos enormes de notícias, às vezes pegando do Google News. Tem vários modelos para isso, né? Como eu falei, a gente acaba usando modelos que são específicos para idiomas diferentes. Mas acabam sendo modelos que são treinados com dados para análise de singularidade de texto, independentemente
de ser falso ou não. E aí o que a gente acaba fazendo? Aí, como a gente tem conteúdo das agências que eles já classificam previamente como verdadeiro ou falso, é feito apenas análise de similaridade entre o conteúdo que chega, se é similar a qualquer outro conteúdo daquilo que já é checado. Essa análise de similaridade é puramente semântica. Só que como aquele conteúdo que foi identificado como similar já tem uma classificação, já está rotulado, aí a gente acaba atribuindo a mesma classificação. Então, é uma análise que depende do conteúdo que já está previamente classificado. Dessa forma mais confiável de se fazer. Agora, é comum também, em alguns casos, que você pode fazer quando não se tem um modelo adequado ao idioma ou ao domínio que você está trabalhando, fazer o que a gente chama de fine tuning, que é o refinamento, né? Que é você pegar um modelo já pré-treinado e você acaba adicionando uma camada adicional, né? Esses modelos todos são modelos de inteligência artificial em múltiplas camadas. Você adiciona uma camada adicional refinado para o domínio que você está trabalhando. Então, imagine que seja um projeto de verificação de saúde, você pode pegar um modelo genérico de corpus genérico de texto, para análise de similaridade de texto, e retreinar em cima dele com alguns conteúdos de saúde. E aí ele já vai ter uma acurácia um pouco melhor, porque houve um refinamento em cima dele. Então, é basicamente essas duas estratégias que a gente usa. Isso para texto. Para imagem, vídeo e áudio é mais fácil, porque não tem questão do idioma, não tem muitas nuances assim, né? Então a gente usa apenas modelos que são modelos de hash, né? De hash aproximado. Então existe uma representação numérica vetorial que é feita desses conteúdos de mídia que são submetidos e é feita análise de similaridade bit a bit do quanto eles diferem, né? Então aí para imagem, áudio e vídeo consegue pegar mesmo com diferenças de contraste, de cor, de tamanho, né? Mas acaba sendo o mesmo para todos os contextos que a gente usa. Então, no geral é isso, machine learning para análise de similaridade com alguns refinamentos aqui ou ali, dependendo do caso. Seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu nome é Jean Wilson. Então, minha pergunta vai nesse caminho, uma visão mais pessoal, eu acredito. De você, trabalhando nessa área, tem essa questão que você falou, né? De como é uma guerra desigual, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial avançando para produzir áudio, produzir vídeo, produzir imagem, e toda essa gama de conteúdo que a gente tem na internet para ser verificado, né? Por vocês, por exemplo, algoritmo de machine learning, como você falou, tem uma acurácia de 70%, né? Então, a minha pergunta vai nesse caminho de você acha que esse caminho de enxugar gelo, digamos assim, é o viável daqui para frente, ou você acredita que a gente pode ter, por exemplo, uma regulação melhor dessas ferramentas de inteligência artificial, produção de vídeo, produção de imagem, para melhorar essas questões ligadas a fake news? A regulação, né, se for feita de forma idônea, claro, né, porque acaba que muitas dessas questões é algo que acaba levando tempo, existem muitos outros interesses por trás. Então, é complexo também. Mas é algo que, se for feito a partir de um debate com toda a sociedade, é algo que pode evoluir bastante, principalmente na questão do combate, né? Mas, enfim, existe uma linha tênue que é muito sensível, né, em relação à liberdade de expressão também. Então, é um debate que é importante que tenha, né, e isso vai avançar em vários aspectos, mas eu também não vejo como solução a longo prazo. Aquilo que ajuda, que é necessário, mas que a longo prazo não, principalmente na questão da responsabilização, é algo que é muito importante. Mas em termos da prevenção, não é algo que a longo prazo vai resolver em escala, né? Então acaba sendo que o caminho a longo prazo é por educação e um trabalho coletivo, né? A gente ter esses debates nos espaços, cada um fazer o seu papel, então com várias das questões da sociedade, só vai se resolver do ponto de vista educacional. E quanto mais cedo começar, melhor, né? É muito mais fácil educar uma criança quanto mais cedo for. Então, é um debate que está muito relacionado às discussões sobre o letramento digital na infância, reforma do currículo desde os primeiros anos da escola, para atender, né, esses novos tempos.
esse é o caminho mais a longo prazo. Com a geração atual, com as gerações atuais, anteriores, como a gente estava conversando aqui, é o trabalho de enxugar gelo que ainda assim é importante, né? E é o que dá para fazer no momento. Boa noite, meu nome é Luan. Eu achei que a gente falou muito aqui sobre essa questão de desinformação no âmbito político, como fake news a respeito de eleições, saúde, coisa e tal. Só que com o aumento de usuários nas redes sociais, aumentou também o número de crimes virtuais. E muitos deles utilizam desinformação, como, por exemplo, a Anitta divulgando uma casa de aposta, Leno anunciando uma parceria com uma marca e tal, e muita gente caindo. Esse tipo de situação também cai nesse contexto de desinformação? Essas iniciativas também combatem isso ou fica mais nesse quesito só de notícia mesmo? Boa pergunta. Bom, acaba que algumas questões vão além do trabalho de checagem. O trabalho de checagem é um trabalho de verificar a informação que é divulgada. Aquele conteúdo é verdadeiro, não é verdadeiro, enganoso ou não é enganoso. Investigação do ponto de vista criminal, aí já é trabalho, né, de polícia, e também porque existem duas questões também que é importante separar. Eu já trabalhei há muitos anos também com crimes na internet, então dá para fazer esse paralelo. Que alguns crimes eles são condicionados à representação pública. Então, assim, se um caso de racismo, qualquer pessoa pode entrar e fazer uma denúncia para que o Ministério Público haja isso. Outros crimes que são pessoais, aí depende da vítima, né, fazer esse papel. Então existe essa separação que em muitos casos, esse conteúdo desinformativo, existem pessoas que são vítimas de golpe, né, e depende de uma educação e de correr atrás da denúncia e correr atrás de uma reparação e responsabilização. E também entra no que eu falei de que os crimes tradicionais já são tipificados. Então, desinformação pode ser um caminho para se cometer um crime de fraude, por exemplo, que é um crime que existe. Um crime de aliciamento, imagino que pode ser uma propaganda de modelo que, na verdade, é um caminho para tráfico de pessoas, um exemplo assim, né? Então, acaba sendo que o conteúdo desinformativo é só um método, um meio ou uma etapa de um crime maior. Então, acaba que fica limitado na etapa do processo, né? Mas está relacionado. O quarto é Eu acho que vai ter espaço para mais, depois deles dois, mais uma pergunta. Então, quem quiser já. Boa noite. Meu nome é Cristiane. Eu formei aqui na jornalismo esse ano. O microfone não está ativado, não. Tá ligado? Oi, boa noite. E no meu TCC eu fiz um algoritmo para detecção automática de fake news. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão técnica, porque eu, como sou um dinossauro dessa área, eu fiz em PHP. E eu fiz também baseado em análise de similaridades, eu tinha um corpus com 7.200 notícias, né? Fiz toda a machine learning a partir desse corpus. E, no caso, foi um trabalho manual mesmo, né? Só que eu quero continuar, eu estou nesse projeto, ele está com um índice de acurácia de 67%, né? Então acho que estou no caminho. E eu queria falar sobre tudo que você falou de você utiliza métodos vetoriais, você falou em TDT, essa parte técnica, né? Qual linguagem que vocês trabalham, em aplicativos. No caso, eu fiz a análise de similaridades com o Iramotec, né? Com software para essa análise, que é tudo feito em R, né? O Orange é feito em R também, sobre as linguagens e aplicativos que vocês usam para fazer esse tipo de machine learning, né? Bom, a gente usa Python na maioria dessas ferramentas de machine learning, porque é basicamente mais fácil. A maioria dessas bibliotecas elas acabam sendo otimizadas para Python, embora os modelos sejam modelos que são meio genéricos, não são corpos, não são conjuntos de dados. Você consegue trabalhar em qualquer linguagem. Em algumas linguagens vai ser mais fácil, em outras vai ser menos fácil, e vai ter questões de performance também, né, que você acaba tendo que levar em conta. Então a gente usa Python para tudo que tem a ver com machine learning, porque tem bibliotecas mais acessíveis, ferramentas que tornam mais fácil trabalhar com esses conjuntos, mas, enfim, no geral não há uma limitação
orientação sobre qual linguagem usar. Algumas vai ser mais fáceis e outras vai ser mais difíceis. O Python também torna mais fácil você fazer experimentos. Você pode usar, por exemplo, o Google Colab. Você não precisa nem instalar um ambiente na sua máquina. Você faz todo o web, tem vários exemplos, né? Então acaba sendo até mais rápido, mais fácil o aprendizado e o desenvolvimento, porque você vai ter mais referência, vai acabar movendo mais rápido. Mas, a priori, não tem nenhuma limitação. A gente usa Python por essa razão, porque também é aberto. Né? A gente tem também essa questão que eu esqueci de falar, que é interessante. Software tem tudo a ver com disciplina. Tudo que a gente desenvolve é código aberto, está disponível no GitHub. Então, tudo software livre. Então, qualquer pessoa pode dar uma olhada. A gente também só usa software livre, software livre, só produz software livre. Você já chegou a usar meio de alguma outra empresa ou você acha que a gente pode estar mais otimizados ou tal? A gente permite a utilização do OpenAI, por exemplo, para parceiros que quiserem experimentar. Né? Mas no software que a gente desenvolve mesmo, a gente sempre coloca o algoritmo aberto. Porque tem a questão da transparência. Né? Isso de presença, assinou? Esses algoritmos. Por aí, vê aí com quem tá. Boa noite, meu nome é Paulo. Você falou um pouco sobre como interpretar a questão da informação na área da saúde. Eu acho que é um tema muito importante e tudo mais. Só que, além desse ser um tema muito delicado e tal, já é um tema com uma linha, várias linhas tênues, etc. Você tem também a área muito grande da pseudociência. Você tem vários momentos aí, tratamentos que estão surgindo e não tem embasamento científico, é simplesmente um estudo de dados e aí vem um grande. Tá gravando? Tá transmitindo? Ah, tá. Mas tô ouvindo também. É bom com o microfone. Você tem um grande estudo de caso, geralmente tipo assim, é validado porque está dando resultado, não porque tem comprovação científica. Você tem várias questões, por exemplo, eu assisti uma vez o documentário do João de Deus e existem pessoas que fazem cirurgias espirituais para curar ciência, para curar doenças e tudo mais. Eu não estou julgando se é válido ou não, mas eu pergunto assim, de você como um analisador de fatos, como que fica essa questão que deve ser ainda mais delicada, eu imagino? Essa questão é interessante porque o meio da ciência em si já tinha várias formas. Não, o método científico existe há anos, então foi uma coisa meio chocante na época da pandemia terem pessoas negando isso. Como você falou, é muito difícil convencer. Se a pessoa já tem uma ideia na cabeça, você não vai convencer com quantas evidências forem. Né? Chegou ao ponto de que na pandemia, e depois isso, como você falou, ampliou essa questão de saúde, né? As pessoas dizem, mas essa é a sua opinião, ou seja, a ciência virou opinião. Então, essa é uma questão que é muito perigosa e que o caminho é ainda se ater ao método e às evidências. Né? Mas existe uma questão que é complexa, por isso que tem que se também atacar o outro lado, que é como são essas outras estratégias e campanhas informativas que chegam a manipular, né, pessoas ao ponto de criar um pensamento que seja tão rígido, ao ponto de questionar estruturas e metodologias que já estão consolidadas algumas há séculos. Então, enfim, aí a gente entra em terraplanismo, aí entra em várias questões. Então, tem inclusive soluções técnicas que várias plataformas utilizaram. Né? No YouTube, há alguns anos, o algoritmo de recomendação do vídeo posterior, às vezes levava pessoas em linhas conspiratórias que, enfim, você assistia uma playlist e você já saía especialista duvidando de várias coisas. Então, acaba passando também muito nessa questão de atacar a campanha que faz com que as pessoas cheguem a um ponto de duvidar dessas coisas, né? e menos em tentar reforçar ainda mais algo que já está evidenciado, que já tem todos, né? já é algo que por si só já está provado, já está claro, já tem método. Então, acaba sendo fazer um outro caminho, o caminho inverso. Né? Porque certas pessoas têm crenças tão fortes que tornam difíceis acreditar nessas coisas. Então, acaba sendo um caminho que tem que seguir por duas vias. Essa fala de João de Deus também envolve a questão da crença, como você falou, né? A cirurgia espiritual envolve a crença de um Deus, né? Então, assim, de um ser divino ou fatores divinos estão relacionados à crença da pessoa que é a realidade máxima. Nada, tudo abaixo daquilo é irrelevante. Então, não adianta você comprovar que tem vida em Marte, que ele não vai acreditar. Chega lá, foi descoberto hoje da vida em Marte.
as pessoas que creem, né, de forma tão séria a ponto de não enxergar que o científico também tem peso, também tem relevância na vida, tem importância, não mudar nada. Então é mais sobre isso, essa questão da crença. Então eu imagino que também seja uma questão, não tanto, óbvio que tem uma questão da informação, mas nesses casos você tem não só apenas se aquela informação é verdade ou não, já que é uma linha muito tênue, e sim como aquela informação é apresentada, né? Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar, ó, por exemplo, tem um documentário muito bom na Netflix que fala sobre tratamentos alternativos. E aí você tem desde, sei lá, método de jejum intermitente para curar câncer, tratamento com veneno de abelhas. Eu imagino que o perigo não seja você apresentar esse tratamento e divulgar, mas se você fala que aquilo é 100% comprovado. Você pode falar que está como um tratamento alternativo e tudo mais, mas que a pessoa vai por aí e aí não vai infligir, no caso, na questão da fake news. Principalmente se for em detrimento do tratamento mais tradicional. Faz com que muitas pessoas abandonem tratamentos tradicionais e comprovados por causa dessas questões. E vende também, né? Se você botar na internet achando que o tratamento alternativo, todo mundo, quem é que nunca viu aqui uma propaganda de uma coisa assim parecida? Então, a flor vende bastante. Pessoal, vou finalizar aqui, tá? As perguntas e tal. Faltam 5 para as 20h20 para a gente finalizar a aula. Queria pedir uma salva de palmas para a Caio. Foi muito interessante, a gente conseguiu discutir várias nuances, né, da questão da desinformação. Então, assim, muito legal como a gente vem levando a disciplina, como a gente vem realmente se engajando todo mundo na discussão. Enfim, eu amei o que a gente discutiu hoje, o que foi trazido. E aí eu espero que vocês utilizem essas 2 semanas, né, para realmente refletirem sobre tudo isso.